Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre vertebrados. Nós falamos na semana passada sobre os peixes e agora nós vamos iniciar sobre os anfíbios. E eu deixei para casa uma atividade que foi vocês pesquisarem 4 curiosidades dos anfíbios, né? Eu acredito que vocês já pesquisaram e eu vou agora só colocar aqui algumas que eu pesquisei e que está dentro daquilo que vocês também pesquisaram. Então, vamos lá. Olha só. Eu trouxe 8 curiosidades. Eu acredito que estas 8 estão dentro daquilo que vocês encontraram. Uma delas é: uma rã, que faz parte dos anfíbios, uma rã fêmea, pode pôr de 600 a 10 mil ovos por ano, dependendo da espécie. 10 mil, gente, são muitos ovos. Então, você vê que é uma capacidade muito grande de reprodução. As patas traseiras, que é as patas posteriores dos anuros, são maiores do que o próprio corpo, e é por isso que eles conseguem dar saltos tão grandes. É interessante. Pode saltar uma distância correspondente a 100 vezes o seu tamanho. Olha como eles têm a capacidade de fazer um salto muito grande. Os anuros não bebem água, pelo menos como nós humanos. Eles absorvem a água de que precisam através da pele. Originário do Brasil, o sapo cururu virou praga na Austrália, onde não possuem predadores naturais. Que coisa! Sapo é uma coisa assim muito complicada. Eu, pelo menos, tenho maior dificuldade de tocar em sapo. E principalmente o sapo cururu, que é muito grande. O maior anuro do mundo é a africana rã Golias, com 35 centímetros e 3,5 quilos, peso equivalente ao de um gato. Então, ela é praticamente do tamanho de um gato. O menor anfíbio do mundo é o brasileirinho sapo-pulga, com 9,8 milímetros, menor do que uma unha humana. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura dele para vocês. E a área da biologia que estuda os anfíbios é chamada de herpetologia. Olha aí, quem for se tornar um biólogo e decidir estudar sobre os anfíbios, a área da ciência que você vai estudar é a herpetologia, que é a área que estuda os anfíbios, ok? Então, aí foram algumas curiosidades que eu coloquei e espero que tenham coincidido com a que vocês também encontraram, mas é claro que existem muitas outras curiosidades, ok? Então, agora nós vamos entrar propriamente no conteúdo de hoje, que são os anfíbios. Vamos iniciar falando das características. Então, os anfíbios, né, esse nome, ele tem origem em uma palavra grega que significa vida dupla. Então, por quê? Porque os anfíbios, eles terão 2 fases de vida. Eles terão a fase larval e a fase adulta. Na fase larval, que nós chamamos de girino, eles estarão, né, em ambientes aquáticos, eles viverão realmente na água. E quando o girino se desenvolve e se torna um adulto, ele já vai habitar em um ambiente úmido, não necessariamente dentro da água, ele já vai estar na terra. Embora ele precise estar, na terra, em ambiente úmido, porque a pele do anfíbio é muito fina, então ele não pode estar em um ambiente muito seco. Então, essas 2 fases que todos os anfíbios terão. Bem, os anfíbios, eles não possuem escamas, eles não possuem penas, eles não possuem pelos. Então, a pele dele é úmida e fina, bastante fina. Fina porque eles vão realizar a respiração através da pele. Esse tipo de respiração, que é a respiração dos anfíbios, é chamada de cutânea. Então, não esqueçam, quando eu perguntar, né, qual a respiração que se faz através da pele, ou qual a respiração realizada pelos anfíbios, é a respiração cutânea. Eles respiram pela pele. A maioria dos anfíbios, eles têm glândulas que vão produzir um veneno.
Geralmente, quando eles se sentem ameaçados por algum predador, imediatamente essas glândulas começam a produzir esse veneno e ele secreta esse veneno, que é uma forma de espantar, de expelir aquele predador, né? Distanciar aquele predador. Aí nessa imagem, meninos, vocês observam aí, ó, o exemplo que eu falei, coloquei na curiosidade, né? Do menor anfíbio. Olha aí. A figura dele comparando com o tamanho de uma unha, como ele é muito pequeno. Outra coisa importante que nós precisamos compreender dos anfíbios é que eles têm uma variedade muito grande, né? Tem uma grande quantidade no ambiente e principalmente nós vamos ver dos anuros, que é um dos tipos de anfíbio, há uma variedade muito grande, né? Usando a nossa linguagem popular de sapos, né? Há uma quantidade muito grande de diferentes tipos de sapo, né? Diferente estrutura, diferentes cores, né? Então, uma abundância muito grande. Então, qual a ordem dos anfíbios? Dos anfíbios, a classe dos anfíbios vai ser dividida em 3 ordens: anuros, urodelos e ápodes. Anuros estão representados pelos sapos, todos os sapos, as pererecas e as rãs. Os urodelos estão representados pelos tritões, existem vários tipos de tritões e salamandras. E a ordem dos ápodes estão representados pela cobra cega, que é um tipo de cecília. Vou colocar a imagem de cada um, ok? Está aqui a salamandra, um exemplo, né, de urodelos. Está aqui uma cobra cega, um exemplo de ápodes. E nós temos aqui uma rãzinha, que é um exemplo de anuro, ok? Vamos falar agora um pouco sobre os anuros, que estão representados pelos sapos, pelas rãs e pelas pererecas. Quais são as principais características dele? O corpo dele é curto, eles possuem 4 membros, onde o membro posterior é um pouco mais alongado, eles não possuem caudas, eles possuem caudas no período larval, no período em que são girino, mas à medida que vão se desenvolvendo, eles perdem essa cauda. A locomoção é através de saltos, eles podem nadar e eles podem também caminhar. Como existe uma variedade muito grande de anuros, então dependendo da sua estrutura, dependendo da sua formação, eles vão ter essa característica na locomoção. Uns vão se locomover através de saltos, outros através nadando, né, e outros caminhando. Os que se locomovem através de saltos, eles têm um membro posterior bem mais alongado do que os outros, exatamente para ter o impulso do salto. Os que nadam, eles vão ter entre os dedos, né, do membro posterior, eles vão ter membranas, película, é uma membraninha que vai ajudar também ao processo de nadar. E alguns tipos, né, possuem ventosas no dedo, que há umas bolinhas redondas ao final de cada dedo. Eles não possuem dentes. Quando eles estão na fase de girino, eles alimentam-se de algas e micro-organismos. E quando eles chegam à fase adulta, eles se alimentam de insetos, vermes e pequenos moluscos. Para se alimentar, eles utilizam a língua, né? Quem não já viu um sapo com a sua língua para fora, pegando o seu alimento, né? Pegando o seu inseto. Então, eles vão utilizar a língua. E na língua existe uma substância pegajosa que vai fixar o seu alimento na boca e tadinho. Depois que triscou no seu alimento, aquele inseto, aquele verme, aquele molusco já foi, não volta mais. E outra característica deles, meninas, é que eles possuem sexo separado, né? Existe a fêmea e existe o macho. E a fecundação é
externa. Lembra que eu já falei o que é fecundação externa? É quando acontece, né, o encontro dos dois gametas acontece fora do corpo da fêmea. E nós vemos aí, ó, o momento do acasalamento. Coloquei essa imagem aí mostrando o momento do acasalamento. O macho segura a fêmea, né? Segura o corpo da fêmea, e aí os dois vão liberar os gametas no ambiente. Ambos liberam gametas juntos. Esses gametas, eles vão fecundar. Né? Quando eles liberam no ambiente, vai ocorrer a fecundação. Esses ovos precisam ser, eles são colocados em lugares úmidos, né? Geralmente onde tem muita água, para que eles não venham sofrer o processo de dessecação, eles não venham ser destruídos pelo processo de dessecação. Dessecação é que eles vão secar, então eles não podem ser colocados em ambiente seco, para que isso não ocorra. E aí eu coloquei esta outra imagem mostrando esse ciclo, né, que acontece. Aí os dois gametas, ao se fecundarem, vão produzir, vão fecundar e vão produzir os ovos. Bem aqui, gente. E aí, vai acontecer o desenvolvimento, os óvulos vão se desenvolvendo, vai surgindo ele na forma de girino. O girino vai se desenvolvendo, aí aqui acontece um processo que nós chamamos de metamorfose, né, que é uma transformação. E à medida que o girino vai se desenvolvendo, gente, desculpa voltar, vai se desenvolvendo, ele vai perdendo a cauda. E aí vai se tornando em um sapo adulto. Né? E aí, como adulto, ele tem também a capacidade de se reproduzir. Então, é assim mais ou menos que acontece o ciclo de reprodução dos anuros, ok? Bem, outra coisa interessante também de nós aprendermos sobre os anuros é a vocalização. O que é a vocalização? É a característica, né, dos anuros que eles produzem os sons, que nós chamamos de coachos. Essa produção de som acontece quando eles enchem, né, esse saco que vocês estão observando aí, parece um balão, enche de ar e esse ar entra em contato com a laringe. Então, isso vai produzindo essa vocalização que é usado a fim de atrair a fêmea para a reprodução. Então, a vocalização dele, que é o coacho, é um mecanismo para acasalamento, para que eles possam, para que o macho, né, atraia a fêmea. E a gente, geralmente em lugares muito úmidos, quando nós estamos num ambiente muito úmido, a gente à noite sempre fica ouvindo os coachos dos sapos, né, das rãs. Então, agora nós vamos falar dos urodelos. Os urodelos, que nós temos aí como exemplo, as salamandras, elas apresentam um corpo alongado e os 4 membros funcionam auxiliando na locomoção. Apresenta, né, um rabo bastante alongado, não é isso? Uma cauda bastante alongada. E os urodelos, tanto adulto como larvas, eles se alimentam, a alimentação é parecida com os anuros, né, com os sapos. A alimentação deles são semelhante. Uma diferença deles é que a fecundação é interna, né? A fecundação dos anuros acontece no interior da fêmea, os ovos são fecundados no interior da fêmea, depois eles são lançados no ambiente e aí depois de algum tempo eles eclodem e as larvas vão se desenvolvendo, ok? E, por último, nós temos os ápodes, que estão representados que um dos tipos é as cecílias, que é representado pelas cobras cegas que vocês observam aí.
Esse tipo de ordem dos anuros, eles não possuem nenhum membro, né? E eles se locomovem por movimento lateral do corpo, assim como semelhante às cobras, né? Então, eles são considerados cobras sérias porque seus olhos são recobertos por um tegumento ou por osso e eles não têm pálpebras. No focinho deles existem estruturas que recebem estímulos do ambiente e que os ajudam, né, a se orientar na locomoção. Eles possuem uma cauda extremamente curta. No caso deles, eles já possuem dentes, eles se alimentam de cupins, minhocas e larvas de insetos. E eles, diferente dos anuros e dos urodelos, eles não vão usar a língua para captar as suas presas, né? Essa é a diferença deles. Então, aqui, meninos, nós encerramos, falamos das características dos anfíbios e falamos das 3 ordens dos anfíbios, que são os anuros, os urodelos e os ápodes. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês e qualquer dúvida vocês me falem, tá certo? Então, tchau e até a próxima semana. Aliás, gente, não é até a próxima semana, até sexta, próxima aula.